Renovados votos de muito bom dia. Depois desta pausa musical, voltamos então, porque são agora 10 horas e já estamos no espaço Entrevista Social. E no espaço Entrevista Social de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre empreender e investir. Bem, nos dias de hoje, muitos jovens angolanos, encontram-se diante de um dilema comum: empreender ou investir. E para falar sobre esse tema, está aqui conosco Kennedy Gabriel. Kennedy, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem. E é um prazer estar aqui novamente contigo. Nós é que agradecemos. O Kennedy já é daqui de casa, né? Bem, Kennedy, o tema escolhido para hoje é sobre a diferença entre empreender e investir. Antes, gostaríamos que dissesse, para os nossos internautas que nos acompanham, o que é empreender, o que é investir, porque há pessoas que fazem confusão. Certo. Empreender é para... eu costumo dizer assim, empreender é para sonhadores. Certo. Sonhadores. A primeira coisa que eu vou dizer, empreender é para sonhadores. Para sonhadores, sim. Por quê? Porque empreender é aquela pessoa que quer criar algo de novo, quer criar algo do zero, podemos falar assim, do zero. É alguém que tem características diferentes de qualquer outro tipo de pessoas. Eu costumo dizer assim, o empreendedor é um lunático, um grande sonhador, aquele que tenta fazer qualquer coisa para dar solução a um problema que já existe para todos, que nós vemos. Então, já o investidor é aquela pessoa que investe em algo. É aquela pessoa que investe em algo, aquela pessoa que o seu maior objetivo é procurar formas de fazer o dinheiro crescer e crescer mais. Então, numa primeira fase eu consigo dizer isso, a diferenciar do empreendedor do investidor. Bem, essa é a diferença entre o empreendedor. Olha, já estou aqui a me enrolar, mas eu não vou errar. Sim. Vou resumir, Esta é a diferença entre empreender e investir. E como é que o Kennedy explicaria esses conceitos de forma simples para alguém que está a começar ou que pretende começar a empreender ou a investir? Se bem que já fez menção, E sim, ficou sim, claro. sim. Vamos supor que eu sou uma empreendedora, ou seja, quero começar a empreender. E chego até o Kennedy e peço um conselho. De que forma é que, o Kennedy me explicaria? Porque eu sou uma pessoa que não sabe, não tem noção, mas vê pessoas a começarem um negócio, mas eu estou confusa quanto à diferença entre empreender e investir. Primeiro, para empreender, eu começaria a perguntar se a pessoa tem gosto naquilo que quer fazer. Há necessidade de ter gosto. Gosto. Por quê? Quando eu disse que inicialmente o empreender parte de um sonho, parte por resolver um problema que existe, dar solução a um problema que existe. Então você precisa saber se você gosta do que queres fazer ou da área em que você quer atuar. Porque não basta simplesmente eu ter a ideia de que quero começar um negócio. Sim. Para já, em Angola, nós temos dificuldade em diferenciar entre investir e empreender, porque nós temos aquela ideia ainda de que alguém que vai no Kikolo, deixa eu usar essa expressão, que vai no Kikolo comprar chinelos e vir revender aqui é um empreendedor. Então não é. Não é. E quem faz isso, o que é, afinal de contas? Porque há pessoas que entendem que ir até algumas praças, comprar o negócio num preço acessível e depois chegar aqui a revender, se autodenominam já não é empreendedor, é um vendedor ou um revendedor de serviços ou produtos. Ok, e quando é que a pessoa é um empreendedor ou empreendedora? Quando realmente dá solução, cria algo. Cria algo do tipo... Deixa eu vou clarificar. Sim. A visão do empreendedor nunca é simplesmente de lucro.
E como é que é? Como é É que uma funciona? visão de futuro. De futuro. Futuro. Eu tenho algo, eu tenho, por exemplo, um sonho. Aparece uma ideia que você, aparece uma ideia na tua cabeça de que tu verificas em um determinado setor uma dificuldade enorme. Tu verificas, por exemplo, no setor da agricultura em Angola. Tu vais identificar, não, olha, o maior problema é ligar as pessoas do campo com a cidade. Oh, esse é um problema. Eu vou tentar empreender nessa área. Como? Posso não ter dinheiro, mas tenho uma ideia, vou construir uma ideia, vou fazer um plano de negócio, vou fazer que o meu maior objetivo para isso, para aquele problema é resolver o problema do produtor e do consumidor final ou a pessoa que vai comprar o produto do campo. Se eu tiver a ideia, vou estruturar uma ideia, vou criar um processo. Imagina, vou criar um processo, aquilo está na minha cabeça e eu vou desenhando no papel. Eu estou a criar o processo de dar solução a um problema grande. Então, essas são as motivações de um empreendedor. Primeiro, sonho. Eu sonho em criar isso e eu vou trabalhar para isso. A minha visão de futuro é resolver aquele problema. Inicialmente, atenção, eu disse, inicialmente é resolver aquele problema. Depois é que eu vou passar, se calhar, a pensar no lucro. Ou em faturar dinheiro. Então, o foco do empreendedor não é o lucro, tal como algumas pessoas. Eu vejo muita gente que faz um negócio e se autodenomina empreendedor. Então, o Kennedy está aqui a esclarecer essa diferença. E quando é que a pessoa é um investidor? É quando coloca o seu dinheiro dentro do negócio e para receber retorno. Retorno, ok. Estamos aqui a aprender. Retorno. Imagina, por exemplo, o exemplo que eu dei agora do problema da agricultura, certo. Problema da agricultura em Angola. Eu, como investidor, eu não estou mais ou menos preocupado do processo que vai tirar o produto do campo para a cidade ou para os consumidores. Eu vou, por exemplo, ao campo, pego o meu dinheiro, eu sei que ele vai dar retorno. Vou investir no campo, na produção. Na produção, ok. Ou vou chegar, por exemplo, alguém que tem aquela ideia, vou chegar no empreendedor, aí onde está a relação entre o investidor e o empreendedor. Eu vou chegar no investidor e vou colocar o meu dinheiro, vou investir no sonho do empreendedor. Ok. Porque eu, como investidor, eu tenho uma visão de negócio. E aí depois temos que ter essa diferença. Nós precisamos entender que o investidor é alguém que já vem dotado de conhecimentos de planejamento, de mercado, de gestão, de finanças. Então, para mim aportar o meu dinheiro num determinado sonho ou em sonho de alguém, eu tenho que ver todas essas condicionantes que possivelmente vão levar a um lucro. Estás a ver? Então, aí está a diferença entre o investidor e o empreendedor. Bem, Kennedy falou aqui sobre o investimento que o investidor faz ao empreendedor. Um dos fatores que as pessoas consideram ao tomar decisões é o tempo de retorno. Certo. Qual das duas opções entre empreender e investir costuma oferecer retorno mais rápido? E por quê? Olha, é muito subjetivo isso. É subjetivo. É subjetivo, porque vai depender principalmente do nicho ou do tipo de negócio em que nos vamos meter. Por exemplo, para um investidor, a gente caracteriza, para um investidor inicial, vamos começar com o investidor, existem 3 tipos de investidores. Tá vendo? Tem o investidor mais conservador, é aquele que busca, por exemplo, investir em coisas mais seguras, em coisas que trazem retorno, mas trazem retorno que é um pouquinho, mas só que o retorno, o investimento que ele vai fazer é seguro, não tem muitos riscos. Esse tipo de conservador, esse tipo de investidor não está muito preocupado com quanto vai ganhar ou em quanto tempo ou o tempo em que ele vai ganhar. Ele está aí preocupado em fazer com que o que ele aportou continue a crescer. Um investidor
conservador, normalmente ele busca o investimento de longo a médio prazo. De médio a longo prazo. Médio a longo prazo, que certo. vamos lá, podemos dar exemplo de 3 ou mais anos. E normalmente como é que é o perfil de um ou de outro? Como é que define o perfil de um empreendedor e de um investidor? Já fez menção sobre a distinção de um e do outro, mas qual é o perfil que o empreendedor apresenta e que o investidor normalmente apresenta? Perfil do empreendedor, vai lá. Eu consegui, por acaso, consegui dividir em três áreas, né? Que é Sim. o foco, né? O perfil do empreendedor foco, que são pessoas com ideias inovadoras, para partirmos daí. Ideias inovadoras que buscam interpretar, buscar oportunidades e transformar em negócios. Certo. Começamos Este é o aí. perfil Esse é o de um perfil. empreendedor. E que vem com um foco. Começamos aí, vem com um foco, que é criar algo novo. Depois vem com uma atitude. Todo empreendedor tem que ter uma atitude, que é, deve ser proativo, deve ser visionário, e tem aquela parte que as pessoas não estão dispostas a fazer, correr risco. Aí tá. Tá vendo? Bem, as pessoas pensam que começar um negócio, um projeto é fácil, né? Tão logo começam, esperam logo o retorno, enquanto que é um processo onde há altos e baixos. Se calhar é a forma como nos é passado a ideia do que é ser um empreendedor. Porque também... Então é passada de uma forma negativa não, ou deste não, jeito. até não é negativa. Eu acho que podemos dizer que é positiva demais. Positiva demais. Porque se tu entrares se tu pesquisares empreendedor, ele não vai te mostrar o processo. Ele vai te mostrar o resultado. Pois é. Ele vai te mostrar que, olha, em um ano consegui comprar um Ferrari, em um ano consegui comprar uma casa não sei se aonde, da Latona, não sei. Ele não vai te dizer que em 6 meses ele passou, teve quedas e não conseguiu levantar, que não conseguiu realizar uma determinada ação porque teve dificuldade. Se bem que nem todos os empreendedores... que se calhar não relatam como foi o processo detalhadamente, né? Fazem só um breve resumo. Só mostram o lado A. É isso, só mostra então o lado A. Tem uma expressão que os usam muito informados, só mostram o front-end, que é a parte que a gente vê, só mostram a parte do computador que a gente vê, o Windows bonito, mas o background é o back-end que está, os códigos informados, a gente eles não mostram. Porque alguém que vai empreender, ele tem que saber que deve correr risco. Se eu tiver que investir, por exemplo, se eu tiver que empreender, e eu vou usar também para o investidor, o investidor corre risco. Sim. Corre risco, mas aí há uma expressão que dizem, há os riscos mais moderados, em que tem uma frase, todo investimento é arriscado, acima de qualquer coisa. Pode ser seguro, mas é arriscado, porque nunca se sabe o dia de amanhã ou as próximas horas. Mas tem aqueles investimentos que nos dão segurança ou tranquilidade. Mas esses são aqueles conservadores. Tem os moderados, os investidores. Tem aqueles agressivos. Aqueles agressivos, quando ganham muito. Mas quando perdem, também perdem muito. Perdem muito também. São aqueles que só querem injetar, eles precisam injetar, eles vejam uma ideia. Mas esse é para aqueles que têm pouco... Vai lá, preferem deixar para lá os indicadores, deixar para lá, por exemplo, as condições para um bom investimento. Para eles é aportar o seu dinheiro. Ele tem uma ideia que pode lhe dar certo, vou colocar o dinheiro, se der certo, graças a Deus, se não der certo, também graças a Deus. São esses tipos de investidores, também correm risco. Agora, quanto ao empreendedor, ele tem que ter noção de que eu acordar e levantar da cama, eu sendo empreendedor, eu vou correr risco todo dia. Eu vou deixar de fazer algumas coisas que todo mundo faz para fazer algo que eu quero, algo que é um sonho.
Pois é. Tá vendo? E o sonho é mesmo só o teu sonho está na tua cabeça. Você precisa convencer pessoas de que o teu sonho vai dar certo. Se você não convencer as pessoas ou os potenciais investidores, tu vais ficar a caminhar, você acorda, hoje não deu certo, I give up. E Eu aí desisto. fica já com uma autoestima baixa Bem e acaba baixa. desistindo. E agora, bem no contexto angolano, o que você acha que tem mais potencial de crescimento, empreender ou investir? Bem no contexto angolano. Sim, no contexto angolano. Ah, deixa, Empreender ou investir? deixa. Bem, Eu prefiro, agora sim, agora eu prefiro dizer que investir ainda é mais fácil. investir é mais fácil É do mais que fácil e é empreender. mais seguro. Por quê? E eu quando falo investir é mais fácil e é mais seguro, eu prefiro dizer que em Angola nós temos dificuldades em compreender em quem vamos colocar o nosso aporte, e temos dificuldade em empreender e depois temos dificuldade em confiar em quem empreende. Mas investir também não chega a ser um pouquinho arriscado. É arriscado. Mas por que é que opta Quando, em investir quando eu do digo que arriscado, empreender? eu vou partir do princípio, eu vou partir naquilo que eu disse anteriormente. Todo Sim. investimento é arriscado. Todo Não investimento é importa, arriscado. se até talvez investimento que tu vais colocar, vais pegar o teu aporte, vais comprar, por exemplo, um telefone, depois revender, ainda assim é arriscado. Pois é. Ainda assim é arriscado. Então, que a gente o que eu só quero clarear nas pessoas é simples, é a questão deixamos de confundir empreendedor do investidor. Investidor, sim. Há Porque muita gente que faz confusão quanto a isso. Eu até vou arriscar e dizer que em Angola tem mais investidor do que Do empreendedor. que empreendedores. E normalmente nós gostaríamos, de forma clara, que o Kennedy dissesse. O Kennedy já disse que há mais investidores do que empreendedores. Um exemplo prático, que só para as pessoas terem noção, porque há pessoas que fazem muita confusão, porque se calhar é um investidor, mas as pessoas acham ou pensam que é um empreendedor. Eu, Kennedy, tenho mais ou menos 5 milhões de kwanzas. Certo. Eu tenho 5 milhões de kwanzas. E ouvi dizer, e eu vou fazer pesquisa, de que há um setor em Angola como é que deixa lá procurar alguma coisa assim que todo mundo consegue fazer. Não, vamos usar o telefone. Vamos usar os telefones. Vamos lá, sim. usar esses smartphones. Vender telefones está na moda. Vou usar Sim, essa muita expressão. gente. Está na moda. Eu tenho 5 milhões de kwanzas e eu vou comprar uma gama de telefones, pode ser aqui em Angola ou importar. Normalmente as pessoas importam. Eu vou importar um número de telefones e trago para cá. Ao invés de eu criar uma loja física, Cria uma loja virtual. E vendo. Eu estou a ser investidor apenas. Apenas investidor. Não estou a ser empreendedor. Uns se autodenominam empresários, outros empreendedores, então estamos aqui. Você não criou uma empresa, Sim. não criaste uma Umas empresa. até dizem que é uma empresa virtual. Uma empresa virtual que não tem NIF nem uma empresa. Não é uma empresa, olha. Então você está aqui. Esta é a confusão que muitos fazem. Muita gente tem feito essa confusão. Por isso é que há necessidade de esclarecer mesmo qual é a diferença entre um empreendedor e um investidor. Eu chego, por exemplo, vamos lá, vamos usar os termos. Eu chego, por exemplo, aqui, eu noto que no sítio X não tem, imaginemos, não tem padaria. Eu vou montar a minha padaria. Eu sou investidor, eu sou empresário. Aí eu estou a ser empresário, porque eu vou, Sim, porque eu vou criar uma estrutura, vou sim. abrir uma empresa, vou pagar funcionários, e eu vou pagar imposto, toda essa coisa aí, eu vou ser investidor. Se eu fizer parte da administração, se eu fizer parte de todo o processo da empresa, ser dono da minha própria empresa, eu vou ser investidor e empresário.
As pessoas têm que entender, as pessoas podem se transformar, podem virar, podem ser vendedores, né? Que eu disse anteriormente, vendedores. Depois de vendedores, podem ser sonhadores, que é empreendedor. Uma pessoa pode ser tudo isso, as pessoas só não têm a noção, pode ser empreendedor. Olha aquela ideia. Investidor e depois também... investidor, depois também o empresário. Ok. Tá vendo? E, As pessoas podem aportar tudo isso e é bem tranquilo, só precisamos fazer diferença. e quais são os setores que oferecem mais oportunidades cá no nosso país? Quanto ao empreendedorismo e ao ser investidor também. Empreendedorismo, investidor, eu acho que nós em Angola estamos ainda muito atrás, mas é um setor muito produtivo, que é tecnologia. Tecnologia. Tecnologias de informação, De comunicação. informação. Nós temos, eu vou tocar, nós temos poucas fintechs em Angola. Poucas fintechs. Fintechs O que é uma fintech? são aquelas empresas de finanças, financeiras com recurso à tecnologia. Ok. Temos poucas, já vão existir, já existem algumas, por exemplo, o Equanza. Sim. Posso falar isso não? Dá à vontade, o Unitel Money, O né? Unitel Money, Ok. acho que até tem mais uma coisa, tem qual? Qual? Deixa lá ver. Será que o Express também O Express é uma Ok. fintech. São Há coisas. várias agora vão surgindo. À medida que as pessoas em Angola dizem, Angola é um país, nós temos dificuldade da internet. Imagina as pessoas que quase 90% ou 70% dos jovens em Angola, atenção, podem não ter cama para dormir, mas têm um smartphone. Pois é. Really? Pode não ter cama para dormir, mas tem um smartphone. E se nós investimos em Angola em fintechs, em tecnologias, os serviços forem mais tecnológicos, atenção, é um bom mercado, é um nicho, quer para investidor, quer para empreendedor. Imaginemos que, e isso aqui eu vou passar, existem empresas que, existem serviços que em Angola, por exemplo, que nós podemos levar para o mundo tecnológico, mas aqui em Angola não existe ainda. Planejamento, há tempos ainda estava a ouvir matéria sobre isso eu vou dar já uma ideia, quem tiver dinheiro, quem tiver espaço para se fazer. Há tempos estava a ouvir matéria sobre os micheiros, os intermediários. Ok, os intermediários. Alguém De casas, de casas, né? Sim. imóveis, vamos lá de imóveis. Imóveis, sim, imóveis. Se alguém quiser empreender no setor imobiliário, usando tecnologia, vai dar certo. Claro, obviamente que vai dar certo. E realmente há pessoas que já estão com uma visão neste setor, até já estão a criar, eu acho que é uma plataforma onde tu entras sim, procuras aí localidade, pessoas sim, aí, procuras a tua sim. casa aí desse jeito. Se tivesse... Ainda tem a imagem do interior, tu podes observar Exato. tudinho. Então também é um dos setores. Bem, Kennedy, o tempo aqui em rádio, como sempre, voa, né? E nós já estamos bem na reta final da nossa entrevista social de hoje. Mas antes gostaríamos que o Kennedy deixasse alguns conselhos aos jovens angolanos que estão a pensar em empreender e também em investir, mas que ainda estão inseguros em relação em qual caminho seguir. Quanto ao empreendedor, um dos conselhos que se dá para quem quer empreender é primeiro buscar a sua vocação. Buscar a sua vocação. Tens algum skill, tens alguma habilidade em fazer alguma coisa, procure dentro da tua habilidade o que é que dá para fazer para o mercado. E quando tiveres uma ideia, atenção, as pessoas têm confundido muito. Para ser empreendedor, você não precisa ter uma ideia genial, ou uma ideia do Zuckerberg criar o Facebook. Não, você não precisa mais disso. Tu precisas ter uma ideia apenas inovadora, e depois de ter a ideia inovadora dentro do setor em que você ama, em que você sabe que eu aqui sou bom e eu amo fazer isso. Depois, o amor não vai chegar. Aí vem a parte do trabalho árduo. Quando você descobrir a tua vocação, descobrir um nicho, ter uma ideia de negócio, uma ideia de resolução de um problema, a mão na massa é mais importante, é que vai determinar o sucesso ou o insucesso da tua ideia.
Agora, quanto ao investidor, tanto aquele investidor iniciante, aquele que vai começar com o seu bocado, até para os grandes investidores em Angola, investam, procurem projetos que se identificam também e em que o mais importante é fazer a coisa funcionar, é fazer o ecossistema funcionar. Se nós não, se o investidor, por exemplo, não ter a noção de que se não existirem investidores capazes com aquela proatividade, aquela disponibilidade de meter qualquer negócio a funcionar, acreditamos que a fomentação do autoemprego, a mudança de vida, de outras vidas, em Angola ainda vai continuar a ser muito lento. E mais uma coisa, para o investidor, para quem tem dinheiro, isso vamos fazer publicidade para o Estado, me permita fazer isso. O investidor mais seguros aqui em Angola ainda continuam a ser títulos de tesouro. Acreditem, vai. Não dá grandes rendimentos, mas é dos mais seguros que nós temos em Angola. Yeah. Kennedy, desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite, né, por estar aqui a compartilhar conosco os teus conhecimentos, né, sobre a diferença entre empreender e investir, que é muito importante. Penso que os nossos internautas aí em casa estiveram atentos e captaram as mensagens deixadas aqui pelo Kennedy. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite e volta mais vezes, né? Porque esta casa de rádio já é sua. Não, muito obrigado, muito obrigado. Eu estarei disponível sempre que tiverem. É só me chamar. Tá bem, assim será, Kennedy. Okay. Até a próxima. Não, tchau, obrigado, tchau. obrigado. Bem, chegamos então ao finalzinho da nossa entrevista social de hoje. Falávamos sobre a diferença entre empreender e investir. Esteve conosco Kennedy Gabriel,